Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do local e da hora que estejam a ver este vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série À Conversa com, e a nossa convidada de hoje é a Inês Duarte, uma representante máxima da juventude nas escolas e uma representante máxima da cultura no Distrito de Coimbra. Boa tarde, Inês. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Trato por você, por tu, como é que prefere? Curto, claro. Até dá para tornar o ambiente mais familiar. Bem, nesta entrevista, vamos dividir esta entrevista em duas partes. Uma mais direcionada à tua direção, com a AMIP, enquanto coordenadora, e uma segunda mais ligada à tua área de influência diária, que é nas escolas e na cultura para os jovens. A primeira pergunta prende-se com o facto de porque é que tu aceitaste fazer parte do projeto AMIP? Porque é que aceitaste ser coordenadora? É assim, a cultura nos jovens é algo que tem vindo, infelizmente, cada vez mais a estar distante. Os jovens acabam por se distanciar bastante da cultura, e então este projeto pode não só aproximar os jovens da cultura, como eu nunca nego um bom desafio, e acho que coordenar um grupo de jovens na minha zona é um desafio à altura e que eu obviamente que ia aceitar. O ano 2020, que foi o ano de surgimento tanto da AMIP como dos grupos de jovens, foi um ano completamente atípico pelo aparecimento da pandemia. Mesmo assim, consegues fazer um resumo, fazer uma análise do teu primeiro ano como coordenadora? Consigo e consigo dizer que o balanço é dentro do possível positivo, não é? Dado que estivemos parte do ano em casa, e sem poder ter reuniões presenciais, que me perdoem quem é contra, mas para mim uma reunião presencial tem um impacto completamente diferente. Tivemos que abdicar dessa parte, mas enquanto associação e enquanto grupo, fizemos os vídeos de apoio à população para não deixar assim desmotivar. Quanto ao meu grupo em específico, foi mais complicado de coordenar porque, digamos, a minha terra tornou-se muito um dormitório e não tanto no fundo, um sítio onde as pessoas vêm dormir, os alunos, os jovens até acabam por optar por ir para outras escolas e não ficar aqui na terra, por isso é complicado de conseguir esse grupo de pessoas empenhadas para uma melhora pampilhosa, se podemos dizer assim. És uma das atuais 4 coordenadoras, 2 coordenadoras e 2 coordenadores. Como é que tem sido a relação com os outros grupos e com os outros coordenadores? Têm trabalhado em conjunto? Têm feito projetos em conjunto? Como é que tem sido? Essa é sem dúvida a melhor parte da associação, são as nossas reuniões em grupo, são os momentos que passamos juntos e que já podemos ter em parte presenciais. Essa é a melhor parte, temos projetos em conjunto, sim, da associação na sua generalidade e não enquanto grupos particulares, e temos, cada um de nós tem intervenção nos projetos das outras zonas. Eu, enquanto coordenadora de Pampilhosa, posso e devo intervir nos projetos de outras zonas, tanto estar presente como contribuir apenas com a minha opinião nas diversas reuniões que fazemos, e nenhum projeto avança sem que todos os coordenadores estejam de acordo. Falaste-nos aí que na tua zona de ação foi um bocadinho complicado, tem vindo sendo um bocadinho complicado juntar jovens. Isto tem-se demonstrado mesmo um maior desafio enquanto coordenador? Se juntar os jovens é o maior desafio enquanto coordenadora, é sem dúvida, porque digamos que é um bocadinho como aquele velho ditado: de onde é que vais? Vou para a festa muito contente, e de onde é que vens? Venho da festa já muito triste porque a festa acabou. É um bocadinho esse velho ditado que se passa aqui
é na minha zona de ação, no meu foco de ação. E porquê? Porque nós dizemos, vamos criar um grupo de jovens e toda a gente está predisposta a ir para esse grupo de jovens. Olha, mas agora temos de trabalhar em X, temos de trabalhar em Y, estamos a trabalhar para uma entidade superior, estamos a fazer algo superior em que tem que existir trabalho, tem que existir empenho. Já têm mil e uma coisas para fazer, já têm mil e um desportos, N situações, e acabam por se ir dispersando e por deixar de responder às mensagens, visto que tivemos via online durante esta fase, acabam por deixar de responder às mensagens nos grupos. Uma pessoa pede um favor e como não pode estar em cima, literalmente a coordenar, acaba por o favor ser desfazendo e desfazendo e desfazendo, até que já não seja necessário, ou até que outra pessoa, ou até o próprio coordenador, no meu caso, já o tenha feito, acaba por ser um bocadinho assim. E tem-se revelado um dos maiores desafios, sim. Acredito que ter um leque diversificado de membros seja uma preocupação enquanto coordenadora. Para si, ter o maior número de diversidade é importante ou é uma coisa secundária? É importante, óbvio que é importante. Não só pelo facto de que, e aqui já poria um bocadinho à agulhada de outros projetos nos quais estou envolvida, não só o facto de eu estar numa escola multicultural acaba por já me ter puxado um bocadinho essa raiz de eu querer várias pessoas com diferentes personalidades, com diferentes culturas, com diferentes raízes, porque senão vamos estar sempre a trabalhar em cima da mesma pedra e não vamos estar a esculpir algo novo. Não, nós precisamos de pessoas vindas de vários sítios, com diferentes ideais, com diferentes culturas, com diferentes hábitos, com diferentes religiões também, porque não? Sim, acho que é um passo, acho que é um ponto fundamental, sem dúvida nenhuma. O futuro mostra-se um bocadinho incerto, mas de certo que tem alguns projetos enquanto coordenadora. Pode-nos levantar um bocadinho o véu sobre os projetos que poderão vir aí a caminho? Posso levantar um bocadinho do véu, posso sim. Como já disse, na minha zona é bastante complicado, mas mostrei-me sempre predisposta a estar com os meus colegas coordenadores e nesse âmbito temos projetos muito interessantes, até mesmo durante a pandemia. Vamos ter projetos muito interessantes que vão conseguir abranger muita população, população que se calhar não tem a capacidade para sozinha se dinamizar. Nós vamos conseguir entrar na casa das pessoas e conseguir dinamizá-las, conseguir que as pessoas tenham novas ideias, não se sintam tão sozinhas, não se sintam tão abandonadas, digamos assim, porque temos imensas pessoas que moram sozinhas ou até mesmo que moram acompanhadas e não se têm sentido, ninguém se tem sentido bem ao longo desta pandemia, mas há pessoas às quais deixou de afetar apenas fisicamente e teve um abalo psicológico bastante grande e nós vamos sem dúvida tentar entrar em casa dessas pessoas e animá-las e tentar que elas não vão tão para baixo. Antes de passarmos para a segunda parte da entrevista, para as perguntas mais, digamos, mais pessoais, deixando aqui uma última pergunta, que é que potencialidades tem a Pampilhosa e até que nível é que a Pampilhosa pode ser elevada com a ajuda da AMIP? Bom, a Pampilhosa, enquanto terra, tem imensas potencialidades que infelizmente os nossos jovens não conseguem ver. Potencialidades essas que são a população que tem. Nós temos mais população do que Amealhada, que é uma cidade, vamos centrar por aí. Nós temos imensa população. Nós estamos agora com uma obra que está a decorrer extremamente importante, que é a reabertura de um ginásio de topo. Podemos mesmo dizer, um ginásio de topo. Ginásio esse que vai ter sauna, que vai ter
indoor, outdoor, vai ser realmente um dos grandes brilhos aqui da Pampilhosa nos próximos tempos, e quando pudermos realmente voltar à nossa semi-normalidade. Nós estamos aqui com o nosso mercado em obras, e aqui já ponho um bocadinho a agulhada do tema cultural. Teremos uma zona só para exposições culturais, de arte. Qualquer pessoa que queira chegar aqui e dizer eu quero fazer uma exposição sobre isto que tenha a ver com cultura, vai à avaliação à nossa junta e à nossa Câmara, segue a avaliação, e se o projeto for realmente bom, se essa exposição, se essa palestra for realmente boa, vai estar exposta no nosso mercado, e qualquer pessoa poderá visitar, poderá estar lá o tempo que achar necessário. Vamos agora passar para as perguntas de foro mais pessoal, sem nunca sair, obviamente, da zona profissional. A Inês é presidente de uma associação de estudantes, é representante máxima do seu agrupamento de escolas. De certo que tens uma visão diferente do que a pandemia causou na escola de quem está de fora. Que desafios é que esta pandemia trouxe para os alunos? Olha, é uma excelente pergunta. Para os alunos, trouxe o desafio de nós sermos mais autónomos, obviamente, de nós termos que aprender a usar aqui um termo um bocadinho mais calão, a desembrulhar-nos sozinhos em casa, tanto a nível de matéria como a nível de desenvolver trabalhos que seriam em grupo, que já vêm da parte em que estávamos a ter aulas presenciais e se arrastaram para as aulas presenciais, trabalhos em grupo que vamos ter que dinamizar na mesma, que teremos que apresentar na mesma, apresentações essas que também serão feitas via online, que obviamente não têm o mesmo impacto, portanto acaba por nos... Eu não gosto de ver as coisas todas como um ponto negativo. A pandemia acaba por nos ensinar algumas coisas, não é? Principalmente nós, jovens, acaba por nos ensinar, vou aqui puxar um bocadinho ao ponto profissional. Obviamente, se eu tenho que fazer uma apresentação para 20 pessoas que estão à minha frente, eu estou a ter contacto com essas pessoas, a minha apresentação está muito mais facilitada. Porque eu tenho contacto direto com o público, eu estou a ver a reação do público, estou a ver a interação, estou a ver onde é que tenho que melhorar, onde é que tenho que cativar mais. Se eu estou a fazer uma apresentação em que tenho 20 pessoas com a câmera desligada e com o microfone mutado, eu não sei se estou a ter impacto ou não. Portanto, acabo por ter que aprender essa parte. Enquanto presidente da Associação de Estudantes, digamos que tivemos que ser uma associação de estudantes mais online, digamos assim, e dar um apoio muito maior aos jovens, na medida em que nós damos dicas diárias de coisas que os jovens podem fazer para não estar tanto naquele tédio. Tivemos que nos transformar, deixar de ser aquela típica associação que realiza as festas, que realiza os jantares, que realiza as questões mais dinâmicas da escola, para ser uma associação assim mais, como eu poderia dizer, nós somos um bocadinho neste momento o 112 dos alunos. Os alunos, quando querem alguma coisa, acabam por recorrer a nós, acabamos por ser aqueles que têm um contacto maior com a informação. Enquanto presidente da Associação de Estudantes, também deves ter conhecimento que nos últimos anos, tanto o número de votos nas escolas como o número de listas tem vindo a diminuir a pique. O número de listas que se candidatam, muitos anos é apenas uma, com um pouco mais de 15 membros, quando outrora, se calhar há uma década, haviam 3 ou 4 listas a candidatar-se e com ideias diferentes. A pergunta é muito simples. Que papel e que imagem é que a Associação de Estudantes tem hoje em dia no ambiente escolar? Infelizmente, muito mais reduzido do que tinha há muito tempo atrás. Infelizmente. Eu posso dizer que dentro da Associação de Estudantes, apenas com uma lista candidata, acaba por ser para nós, membros. Posso dizer que a minha associação, não, perdão, a minha lista começou com 27 membros. Neste momento, infelizmente, já estamos com 25, porque há adversidades,
E as pessoas lidam, tal como já referi anteriormente na entrevista, as pessoas lidam mal com as adversidades, infelizmente. Lidam muito mal com as adversidades. Se nós temos um problema, há que saber dar a volta a esse problema e transformá-lo até numa vantagem. Mas não, as pessoas veem a primeira adversidade e acabam por desistir logo ali. E outra questão, os alunos acabam, neste momento, os jovens acabam por ter muitas rivalidades, imensas rivalidades, que eu acredito que há décadas atrás, se calhar, não se... Elas existiam, mas não estavam expostas desta forma. E neste momento há uma rivalidade, então essa rivalidade é trazida de casa, do problema da zona onde tiveram a discussão aqueles dois membros, por exemplo, da lista, é trazida para a lista, depois contradizem-se na lista só para se picarem mutuamente. Acho que os jovens estão um bocadinho a não saber distinguir as águas, talvez por serem jovens, sim, não sabem muito bem a função de uma associação, acham que uma associação é única e simplesmente aquele pessoal que está lá, que tem reuniões de vez em quando e que faz umas festas fixes no final do período. Posso dizer que uma das nossas maiores adversidades foi o governo nos ter retirado os nossos dias. Não vou transmitir a minha opinião pessoal acerca disso, mas não vou fazer, nos ter retirado a associação tinha 2 dias completos em que poderiam, que os alunos não tinham aulas e essas faltas eram justificadas e o governo achou que nós não tínhamos que ter esses dias, porque estamos em pandemia. Essa foi uma grande adversidade, tivemos que contornar tudo aquilo que queríamos fazer, de modo a não infringir a lei, mas de modo a conseguir fazer o mesmo sem os benefícios que nos eram dados no passado. A escola, nos últimos anos, tem tido, digamos, uma mudança de papel. Enquanto que no século passado a escola era vista apenas como um sítio onde se ensinavam as crianças e a educação, bem dita, era deixada em cargo dos pais, muita gente hoje em dia defende que a escola, para além de educar, tem de formar cidadãos. Qual é que é a tua posição perante isso? Acho que estás aqui a entrar num ponto importante. De certeza que já é do conhecimento de todos o programa de flexibilidade curricular. Creio que já é do conhecimento de toda a gente. Esse projeto passa, em parte, por o aluno sair como um cidadão formado ao final do 12º ano. Qual é a minha posição acerca disso? A minha posição é um bocadinho um paradoxo. Eu sou a favor de o aluno sair formado para uma vida, sim, sair formado tanto enquanto cidadão, sair com essas capacidades. Sou contra a forma como isso é feito. Completamente contra. Se puder explicar. Posso. Acaba por ser uma situação um bocadinho complexa. Os meios de avaliação são, neste momento, amplos na medida em que um teste, uma questão-aula ou uma simples pergunta na aula valem o mesmo. Ou seja, a nota, que é a nota final, para um aluno que tem pretensões em entrar na faculdade, não vamos aqui ser hipócritas, a nota, a média final, é o crucial. Eu posso ter N conhecimentos da área para onde vou, mas se a média exigida for 17 e eu tiver apenas 11, eu até posso ter mais conhecimentos do que o aluno que entrou com 20. Mas eu não vou entrar, certo? Nós precisamos trabalhar para atingir uma boa média. E digamos que eu achei que este novo ideal da saída da escolaridade obrigatória como cidadão formado acabou por ser mais uma vez um projeto que foi lançado e não estava, ainda estava no papel. É como construir uma casa. Nós não podemos começar pelo telhado. Para mim,
Este projeto estava ainda no papel e tinham que ser começados tinham que começar a criar bases, alicerces para a situação e não lançar o projeto do telhado. Não podemos. Não podemos porque depois cria as tais rivalidades de que eu falei, as tais rivalidades de alunos com capacidades diferentes ou com, imaginemos, vou dar um exemplo. Temos 2 alunos que fazem apresentações orais, ok? Que é um dos elementos da avaliação que nos estão presentes. Este aluno fez uma apresentação brilhante, mas já tem a nota garantida. Então vou-lhe dar a nota que ele deve ter. Que, apesar de brilhante, a nota é apenas um 17. Que já é bastante nota. Este outro aluno precisa imenso daquela avaliação oral para chegar ao 10. Ok? E então fez uma apresentação que se limitou a ler. Mas como ele precisa muito, eu vou-lhe dar então um 16. Que acaba por ser apenas um valor de diferença, mas a disparidade da qualidade das apresentações é muito grande. Ou seja, acabamos por dizer, olha, para chegar ao 10 até se dá um valor, mas aquele aluno que está ali, resvés campetorica, passado do 16 para o 17, deixa aguentar no próximo período ele passa. Será que me fiz entender? Sim, sim. Não é, digamos que não é um problema pessoal meu, mas acho que faltam bases a este projeto. É um excelente projeto com bases muito pouco sólidas. Tem-se visto também nos últimos tempos os jovens, e principalmente os alunos, a tomar posições, se quisermos até um bocadinho radicais, perante alguns pontos da sociedade. Anda a circular uma petição online para acabar com a obrigatoriedade dos exames no 12º ano. Qual é que é a tua posição perante isto? Uma vez que já foi aprovada em Assembleia Nacional que os cursos profissionais não necessitam ter exames obrigatórios, mas apenas provas de ingresso. Mais uma vez vamos entrar aqui num assunto complexo. Mas pronto, eu gosto. Vamos por o caso do ano anterior, que eu acho que é um bom ponto de partida para responder a esta questão. O ano anterior, como já referiste, foi um ano atípico. Um ano em que os exames não contaram para a média, por exemplo. Então vimos as médias das faculdades a disparar, assim, de uma forma louca. E também vimos um aluno que sai de um curso profissional, tem uma capacidade de ter uma média muito superior a um aluno que sai de um curso regular. Portanto, vamos pôr aqui 2 situações. Mais uma vez, aqui uma comparação que eu vou fazer. Um aluno, e aqui puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, um aluno sai do curso profissional técnico de desporto com uma média final de 19. Vai fazer quer entrar em ciências do desporto. Vai fazer o quê? Tal como referiste, a prova de ingresso, que é única e simplesmente português. Imaginemos esse aluno saiu com 19, até chegou ao exame e tirou 11. Já está lá dentro. Porque aquele 11 não vai mexer na média de um 19. Porque, neste caso, a nota conta apenas, a nota do exame conta apenas 30%. Um aluno do regular vai chegar ao final do 12º ano, imaginemos com uma média de 17. Ok? E vai ter que fazer exame no final do 12º ano, a história, que lhe vai mexer na média, e a português, que lhe vai mexer na média. Não vai ser uma prova de ingresso, vai ser um exame para avaliar se o aluno sabe ou não os conteúdos que foram lecionados nos 3 anos anteriores. Esse aluno vai ser prejudicado face ao aluno do curso profissional. Eu sou completamente a favor da abolição dos exames obrigatórios e passar apenas a provas de ingresso. Sim. Porque então aí estaremos todos em pé de igualdade. Ou então, onde eu aqui outra hipótese, para não ser super radicalista, passam a haver exames obrigatórios para tudo, a diferentes disciplinas. Simples. Mas eu tenho uma opinião muito particular acerca dos exames. Não é em 2h30 ou 2 horas, dependendo do exame, que se avaliam os conteúdos de 3 anos e não é ali, naquele momento, que se avalia se um aluno sabe ou não sabe. Falaste aí que os exames avaliam conteúdos
de 3 anos, isso em média, tocando nas áreas em que tu falaste, que é áreas do aluno de humanidades. Não nos podemos esquecer que ciências têm uma parte curricular um bocadinho mais extensa do que humanidades. Mas pegando um exemplo de história, coincidem com cerca de 9 livros de matéria lecionados durante 3 anos. Qual é que é a tua opinião perante a quantidade de matéria que é dada, tanto para humanidades como para ciências no secundário? A quantidade de matéria eu não acho em momento algum incorreto. Lá está, voltamos ao ponto anterior. Eu acho incorreto, sim, o facto dessa quantidade de matéria ter que ser avaliada em 2 horas. Para quem não sabe, eu vou pegar no ponto de história. Para quem não sabe, o exame de história, ou no caso, para mim, um teste de história ocupa entre 2 a 3 folhas de teste, que têm que ser escritas em 2 horas, que têm que ser raciocinadas em 2 horas e que se calhar só me vão levar a tirar um 17. Porquê? Porque o exame de história é um exame extremamente minucioso, em que qualquer coisa que falte vai ser descontado. Tal como podemos pegar em ciências, o exame de matemática é um exame super puxado, super pesado, um exame que dura horas a fio. Creio que é o único exame, ou um dos únicos, que chega até às 3 horas de exame. E estamos aqui a falar de uma matriz, eu não posso dizer de ciências quando é que sai a matriz, mas a matriz de humanidades do exame de história sai em cima do exame. Se a matriz saísse no início do ano, ok, era considerável, o aluno tinha tempo para se preparar. Agora, essa matriz não sai. Tal como no exame de português, nós temos, eu falo por mim, eu estou a estudar para português, neste momento, eu tenho um livro sensivelmente desta grossura que tem a matéria toda compilada dos 3 anos. Mas eu não vou poder estudar, por exemplo, apenas a poesia trovadoresca e a crónica de Dom João I eu não estudo porque a minha única opção é fazer pim-pam-pum. Ou estudar tudo. Se eu estudar tudo, ouro sobre azul. Tenho tudo dentro da cabeça. Mas ninguém mete a matéria de 3 anos dentro da cabeça. Ninguém. E depois vamos imaginar. O exame não é facilitado. O exame... Peço então aos nossos espectadores que tirem um pouco do seu tempo para olhar para um exame e ver que cada pergunta é, passa a expressão, uma ratoeira. Nós estamos ali a avaliar conhecimento. Um aluno já vai nervoso, por si só. Porque estou a fazer a minha prova de ingresso, estou ali a escrever o meu futuro, basicamente. Não é? O aluno já vai nervoso por si só. Vai sair uma matéria que o aluno até estudou, mas que o aluno nem sequer estava a contar, se for no caso de português. O exame de português é sempre um bocadinho tirar um coelho da cartola. Pode ser qualquer coisa, não é? Pode até sair aquilo que nós sabíamos muito bem, como pode sair aquilo que nós sabemos mal. Já o exame de história nós temos uma matriz que podemos seguir. Matriz essa, que ainda não saiu. Pegando nessa questão e voltando a falar da quantidade de materiais que são dados aos alunos, anda nos últimos anos a correr uma petição e já está aprovada no Parlamento a dar os manuais de graça. Algumas escolas já o estão a fazer. Qual é que é a tua posição de se ter demorado tanto tempo para que a educação fosse grátis? Que mesmo assim, há quem defenda que ela ainda não o é. Mas qual é que é a posição de uma educação paga? A educação não é grátis a partir do momento em que tens de poder ler os livros e não lhe podes escrever. Se é que posso dizer as coisas desta forma. Não é assim. Tu vais ser avaliado. Então voltemos à questão anterior. Tu vais ser avaliado. Imaginemos um aluno que entra neste preciso momento, 10º ano. Vai ter os livros todos gratuitos e vai ter que os devolver no final de cada ano, correto? Mas vai chegar ao 12º ano e vai ter que avaliar os conteúdos dos livros que já entregou. Ou seja, mais uma vez aqui, temos uma daquelas antíteses do governo, que é, bora dar aos alunos, mas bora tirar no fim. É dar com uma mão e tirar com a outra. O ensino não é gratuito. Aquilo não é uma oferta, é um empréstimo.
Se me permites fazer esta questão, e talvez seja uma pergunta um bocadinho arriscada. Então, o nosso sistema de educação, o público, não difere assim tanto do privado, uma vez que se paga em ambos. O nosso público é um semi-privado. Se puder explicar melhor essa ideia, para quem está a ver o vídeo. O nosso público é um semi-privado na medida em que a única coisa que nós não pagamos é a mensalidade de estar num colégio. Que me desculpem aqueles que são contra a minha opinião, às vezes se calhar até compensa pagar a mensalidade de estar num colégio, se calhar até compensa. Porque são os nervos em que eu, a nível pessoal, estou para entrar na faculdade, tendo eu uma média extremamente estável, se eu estivesse num privado, isso estaria tudo poupado. Porque eu vi pessoas saírem do privado com médias de 19,8 e 19,4. Eu, nem que me matasse, eu tinha matéria, eu tinha nota para ter 20 e nem o 20 não me foi dado ponto. Eu tinha nota para ter o 20. E ele não me foi dado. Tanto a mim como a outros colegas. Porquê? Isso pode levar a uma Porquê? Isso pode levar a uma questão mais complicada e pode afetar algumas opiniões pessoais, mas isso é uma pequena insinuação de que as notas no privado são mexidas para parecerem melhores. Porque é uma realidade, tanto as universidades como os privados, as escolas, têm melhores médias. Isso pode mostrar alguma coisa? Não, é uma insinuação, é uma certeza. Eu não disse que as notas eram mexidas. Simplesmente disse que o nível de exigência não era igual. Vamos saltar. Peguem num aluno de público. Ou peguem no melhor aluno do público e no melhor aluno do privado e vamos a fazer o mesmo exemplo. Vamos saltar para o próximo ponto da nossa entrevista, que se prende as últimas medidas do governo. As medidas têm sido questionadas desde o fim do ano passado. Mas em que medida, e como representante dos alunos, em que tem de ter uma opinião em nome deles todos, como é que estas medidas foram vistas na escola? As últimas que saíram. Portanto, estamos a falar do confinamento geral. Do confinamento geral, ok. Nós fomos... Eu brinco muitas vezes com esta expressão. Quando perguntarem quem é que esteve na frente da pandemia, foram os médicos, os bombeiros, os enfermeiros e os alunos. Não nos queriam mandar para casa, a todo custo. Não entendi porquê, quer dizer, entendi, mas não vou pronunciar do porquê de não nos terem mandado para casa. Nós não fomos mandados para casa mais cedo, andámos expostos ao vírus e foi preciso, quando nós tínhamos especialistas a dizer, acompanhei todo o processo e tivemos uma grande divergência nas diversas reuniões em que uns especialistas diziam que era preciso irmos para casa, outros diziam que não eram preciso irmos para casa, não era necessário irmos para casa. Eu compreendo, não percebendo nada de política, compreendo que para políticos este está a ser, e para os nossos representantes máximos, este está a ser um período péssimo. A nível de decisões, a nível de como gerir o país, porque as escolas estão paradas, porque o país está parado e porque isto está a criar dívidas. Tanto a nível pessoal como a nível nacional. É lógico. É lógico, eu entendo isto. Concordo discordando. Estamos a falar de uma questão de saúde pública. Ou seja, nós deveríamos ter sido mandados para casa 15 dias antes do período em que fomos mandados, na minha opinião pessoal. Paremos aí para eu fazer uma intervenção que tem a ver com esta medida que foi tomada agora de nos mandar para casa e agora estamos 15 dias parados, sem aulas online, e agora voltamos a ter, agora afinal já vamos ter aulas online e hoje já sai a notícia que as escolas não abrem tão cedo. As escolas não abrem tão cedo e já não nos deveriam dar informações de como é que vão ser os exames, de se há exames, de se são opcionais, se não são, se deixam de ser. Essas informações já não nos deveriam ter sido passadas. Já. Eu compreendo que esta fase inicial de paragem possa ter sido feita num âmbito de tentar
agilizar aqui para as pessoas que não têm tantos recursos, computadores e isso tudo, para conseguir ser fornecida a essas pessoas os materiais necessários para conseguirem ter aulas online. E até quero acreditar que estes 15 dias foram utilizados para isto. Agora, se eu vir que estes 15 dias não serviram para resolver esses problemas, então serviram para quê? Fica a questão. Estamos a aproximar-nos do fim. E a penúltima pergunta que eu tenho para te fazer é muito simples. Tu trabalhas com uma associação cultural, acima de tudo. A AMIP é uma associação cultural, acima de tudo. Em que nível é que a cultura ainda está presente nas escolas? A música, a dança, em que papel é que ela desempenha hoje em dia para os jovens? Nas escolas? Sim. Não desempenha. Não desempenha nas escolas, não desempenha. Nas escolas, infelizmente, esquecem-se um pouco disso, porque voltamos então, isto acaba por ser passando aqui uma expressão, uma pescadinha de rabo na boca. Andamos sempre à volta do mesmo. Porquê? Porque há matéria para dar, porque não há tempo para a cultura, porque há matéria para dar, porque há um exame final, e andamos aqui à volta, certo? Porque não há tempo para ver, se calhar, um filme que entraria, por exemplo, não só a nível cultural, entraria até na matéria, seria um filme extremamente elucidativo para a matéria, mas não há tempo para ver. Porque as 3 aulas, se calhar, quando se perder a ver o filme, eram 3 aulas em que dava para ter dado o resto do capítulo todo. Então não se vê o filme. Pequenas coisas que fariam a diferença para a nossa cultura não são feitas porque existe um programa para dar. Porque existe um programa para acabar. E porque existe um programa, por mais que se estiquem as horas, não vai ser acabado. Não vai. Eu venho desde o 10º ano a acumular matéria do ano anterior, que é reposta no ano seguinte, que é reposta no ano seguinte. Eu agora pergunto, no chegar ao 12º ano, o tempo não esticou? Como é que vamos dar 3 volumes deste ano, por exemplo, a História, e mais um volume, que já dei, que tinha ficado do ano anterior para dar? E ainda tivemos esta paragem de 15 dias. Porque há imenso tempo, porque temos imenso tempo. E a matriz do exame não sai. Ok? A cultura é esquecida face àquilo que se torna a prioridade. Que é dar a matéria, que é chegar ao exame com a matéria dada, que é, olhem, abrir a cabeça dos alunos e enfiar 9 calhamaços lá dentro, fechar a cabeça, pronto. E depois tornamos o quê? Bichinhos cuspidores de matéria. Tornamos uns bichinhos cuspidores de matéria e depois abrimos um espacinho para a cultura. Não existe. Não existe. Existe cultura da matéria que foi dada. E da parte da matéria que é dada, na qual existe cultura, nós sabemos. Agora, do resto que nos rodeia, nem pouco mais ou menos. Eu tinha dito que era a penúltima questão, mas conforme a sua resposta, tenho de fazer outra pergunta, que é uma posição que é muitas vezes esquecida, que é a posição do professor. Na tua leitura, os professores querem fazer mais pela cultura, mas não podem? Ou simplesmente estão conformados que têm de dar aquilo e aquilo mesmo? Querem fazer mais pela cultura, mas não podem. Aí tenho de defender. Aí não vou ser uma crítica face a isso. Não, os professores até querem fazer mais pela cultura, mas eles não podem. Não podem, porque eles estão à cabeça proibidos de o fazer. Porque lá está, lá voltamos nós. Se eles têm 9 calhamaços para dar, por exemplo, de história, ela não vai ter tempo para passar um filme que lhe vai roubar N tempo que ela precisa para dar a matéria. Eles até querem. E é notório que querem. Por exemplo, a português, nas diversas descontextualizações das obras que estamos a dar, dos autores, até nos querem passar essa cultura. E tentam ao máximo fazê-lo. Mas está condicionado por aquilo que é o ensino em Portugal. Bem, chegamos ao fim e a última pergunta que peço é para tu deixares uma mensagem a quem está a ver este vídeo sobre estes tempos e do que o futuro pode deixar. Ok.
Sem dúvida que estes tempos vão ser marcantes, vai ser um período que nós não vamos esquecer, obviamente, e que não vai passar tão rápido quanto nós gostaríamos que passasse, infelizmente. Então eu deixo uma mensagem de apoio enquanto representante dos alunos, enquanto coordenadora desta associação, mas acima de tudo enquanto pessoa, enquanto humana que também está a passar por isto, e por por toda esta confusão que tem sido as nossas vidas recentemente, a minha mensagem, e a mensagem que eu quero transmitir é: não deixem de lutar por aquilo que querem, por aquilo em que acreditam. Se não o conseguem fazer porque estamos fechados em casa, se não o conseguem fazer de forma externa, façam-no a nível online, exponham as vossas ideias, exponham aquilo que querem fazer, não desistam das coisas só porque vos foi colocada uma adversidade. Porque foi-nos colocada uma pandemia neste momento, mas se nos for colocada uma terceira guerra mundial, vamos desistir daquilo que queremos? Claro que não. Claro que não vamos. Nós temos que lutar por aquilo que são as nossas ideias, lutar por aquilo que queremos, levar essas ideias avante, custe lá o que custar. É a mensagem que quero deixar, é para não desistirem daquilo que sempre quiseram e não se deixarem abalar por aquilo que é um vírus que nós vamos com a força dos nossos profissionais de saúde, com a força dos nossos bombeiros que estão todos os dias na luta, horas a fio, horas extra, em filas, com ambulâncias, com doentes, a serem rendidos ao fim de 7, 8, 10 e 12 horas de trabalho seguidas, em homenagem a todas essas pessoas que estão a fazer tudo, e também aos nossos políticos, sem dúvida nenhuma, em homenagem a todos eles e para provar que o trabalho deles não é em vão, não desistam daquilo que querem, daquilo que gostam e daquilo que tinham planeado para vós, porque eles estão a fazer tudo aquilo que lhes é possível e impossível para que a nossa vida se torne o mais depressa, o mais normal possível. Por isso, em homenagem a eles e aos vossos sonhos, não deixem de lutar por aquilo que realmente querem. E é isto. Muito obrigado, Inês. Aproveito também para deixar o pesar às pessoas que perderam pessoas nesta pandemia. A minha palavra de força às pessoas que estão infectadas e lutem, tal como a nossa comunidade disse, em aquilo que acreditem. Obrigado, Inês, e espero que te mantenhas segura e saudável neste período. Obrigada eu.